pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast Sem Condições. Estamos aqui para falar sobre um papo muito interessante, mas antes de tudo, vamos lá, vou me apresentar. Eu sou Tadeu Aragão, a gente já se viu aqui em outros podcasts. Ao meu lado aqui... Sou Joe, Yuri Real. Fala comigo, pessoal, bom demais? Bom também. Mais um episódio, Tadeu, hoje? Exatamente, meu amigo Yuri. Show de bola, toca o barco aí pra nós. Fechado. Hoje a gente vai falar, galera, sobre gestão de projetos. Projeto, se você... Com certeza na sua vida você já passou por algum projeto, já teve que fazer algum projeto na sua vida, seja pessoal ou seja no trabalho. Isso envolve muito e é muito importante para que as coisas cheguem no caminho e para que durante o caminho você saiba se está indo bem ou ruim. E é por isso que a gente vai falar com uma pessoa especialista em projetos, já trabalha com assim, centenas de projetos que eu já vi que ele trabalhou e ele vai explicar aqui para vocês sobre tudo isso. É o meu amigo Ricardo Fernandes, seja bem-vindo. E aí, pessoal. E aí? Show Tudo de bem? bola. E aí, Ricardo, Tudo bom ótimo. demais? Bom demais. Difícil chegar aqui? Muito difícil. Não consigo achar, né? Não, bacana. Então, pessoal, o Ricardo Fernandes aí é um dos gestores aqui, né, dentro do nosso ecossistema. Sim. E tem uma longa estrada aí, são mais de 20 anos, Ricardo? São 23 anos. Eita, só Caramba. com gestão de projetos. Com gestão de projeto são 18. Certo. 18 anos de gestão de projeto. Mas realmente, no total, aí deu uns 23, quase 24 anos aí no total já, né? Sempre trabalhando com Sempre tecnologia. tecnologia, como coordenador, como analista. Comecei com analista, depois aí fui para consultor especialista e depois entrei na parte de gestão, né? Gestão de projetos. Gestão. Caramba. Gestão de E projetos. você já queria entrar nessa área de gestão de projetos ou caiu assim, sem esperar? Não, era a minha intenção sim, né? Eu não sabia das surpresas, né? Mas era a minha intenção. Geralmente, a maioria dos analistas e consultores tem essa tendência, né? Essa carreira para seguir. Outros vão para a parte técnica, outros vão realmente para a parte de coordenação e gestão. Mas meu interesse era muito interessante ter essa área, né? Eu participava muito de outros gestores, né? Então, me interessou bastante e foi o momento que eu comecei a trilhar essa carreira, né? Mas atuando com, você falou de analista de consultor e tal, mas com Consultor. algum RP? Com RP. Antes Qual estava RP? com outro RP, né? Que era de uma outra empresa chamada Agile, né? Era uma empresa antiga, tá? E depois ela estava implantando em uma empresa que eu trabalhava, né? Inclusive, eu trabalhava na área de TI, cuidava dos sistemas contábeis, cuidava do sistema financeiro da empresa. E aí comecei a me motivar mais para essa área, né? Então, por isso que eu comecei a entrar na área de analista, né? Depois, quando eu saí dessa empresa, entrei numa área de... Procurei essa mesma empresa que estava implantando lá, tá? E entrei lá como um analista nessa empresa. E depois de lá para cá comecei. Isso foi lá em meados de 97 para 98. Fiquei até 2000. 2000 eu entrei na empresa TOTOS, né? Na época, RM Sistemas, né? Sim. Ah, você cansou de ser usuário então? Isso. Aí eu participei na Agile como consultor, né, como analista nessa empresa, implantando patrimônio contábil. E depois de lá, acabei entrando, procurei uma vaga na RM Sistemas na época, lá em finalzinho de 99 para 2000. Foi até a virada do milênio, né, bug do milênio Sim. e tudo mais. E aí sim que eu ingressei nessa área de RM, né, na verdade, lá em 2000. Poxa, bacana. Eu acho interessante isso para o pessoal também que vai assistir, porque muita gente vem de empresas que usam o sistema e é um ciclo que a gente vê acontecendo, né? A galera começa a aprender a usar o sistema, tem aqueles que gostam mais do sistema e acabam entrando, trabalhando com o sistema, que foi o que aconteceu com você. Eu vi muitos casos assim também, que da galera opta por trabalhar com o sistema, então traz uma oportunidade bem bacana e interessante que na hora que você está com o sistema, é exatamente como você falou, né? Tem dois caminhos que você pode ir. Que quando você implanta o sistema, é projeto atrás de projeto, né? Vai projeto num cliente, projeto em outro. E às vezes é o que o pessoal nem imagina que aconteceria, né? Falar, vou trabalhar com o sistema, vou mexer lá no computador, mas não é só isso. Tem um projeto inteiro que envolve. E tem gente que acaba gostando muito mais dessa área, que é o seu caso, né? Vai olhando e vê que é um bom caminho, né? Caminho, exatamente. Tinha amigos meus, parceiros aí que trilharam o caminho técnico, né? Sim, né? Então foram para o caminho técnico, aproveitaram e foram para aquela área. Outros até foram para a área comercial, né? Mas eu acabei ficando na área de gestão mesmo, né? Gestão de projeto. Certo. Não, show de bola. Então você começou aí como usuário, viu que tinha uma brecha ali para poder atuar como
Você já passou como gestão de... Ah, não, você foi como analista, consultor, analista, foi galgando ali. Exatamente. Comecei como analista aí, realmente bem técnico, bem júnior praticamente nessa outra empresa. Subindo lá em 2, 3 anos, eu entrei virei um consultor lá, depois foi aí que eu acabei entrando na RM Sistema como consultor, né, de implantação. Né? Na época era uma das 4, né, das 4 empresas aí. Era uma das 4 empresas, exatamente. Você pegou a filial lá tinha filial aqui em São Paulo? Filial São Paulo. Filial São Paulo. Então era filial São Paulo, ficava na Carlos Berrini. Na Carlos Berrini era filial, até então era uma filial de São Paulo, comandado pelo Paulo Magalhães, na época. Né? E eu entrei direto pela área de consultoria de implantação mesmo. Eu tinha a área de suporte, sustentação e tinha a área de consultoria de implantação, né? Tá. E aí foi lá que eu comecei a galgar aí. Fiquei lá por volta de uns, vamos dizer, quase 5 anos como consultor, tá? Consultor mais uns 5 anos. Foi em 2005 mesmo que eu comecei a entrar, que eu entrei na área mesmo de gestão de projeto, né? 2005, legal. E tem aquela coisa, tipo, o primeiro projeto foi inesquecível que você pegou como gestor de projeto. Tive uns professores aí que foi barra pesada, foi difícil, viu? Mas foi os primeiros projetos quando você pega, realmente é uma coisa meio, vamos dizer assim, meio assustadora, dá um frio na barriga, né? Porque você gerir um projeto, o pessoal, então, é fácil e tal, mas você tem que gerenciar conflito, gerenciar risco, né? Então você começa a entrar num cenário que você tem que ter muita conversa, muito diálogo, né? Como a gente fala, a maioria do tempo de um gestor de projeto é um diálogo, é conversa, é comunicação, né? Com os clientes, né? Sim. Né? E você não põe a mão na massa em sistema parametrizando em nada, né? Mas cronograma, né? Acompanhamento de projeto, comunicação com os key users, comunicação com os analistas, consultores. Então, você sempre está intermediando tudo, né? Bom você ter tocado nesse assunto, falando ali diretamente para o Biscoito, para poder entender o que é esse tal de gestão de projetos, né? Você começou em 2005 a atuar como gestor de projetos, mas o que é um gestor? O que faz, né? O que se trata uma gestão de projetos dentro de um ERP aí? Dentro do RM, por exemplo? Gestão de projeto, vamos lá, vamos tentar simplificar para o público aqui para entender, né? Para quem está começando, né? Realmente para quem está querendo talvez futuramente pensar numa carreira dessa, ou quem já está trabalhando com gestão, né? É uma peça fundamental, é uma peça-chave que você faz a comunicação entre a empresa e faz o projeto fluir como fosse um maestro, né? Como fosse um maestro de uma orquestra, né? Ele que faz gerir, ele que faz o processo fluir na sua sequência, nas suas atividades, né, com os key users, com os gestores das áreas, né, com o analista. Então, ele que faz essa intermediação e faz justamente toda a comunicação do projeto. Então, é fundamental essa função, né, para poder realmente fazer tudo se encaixar, né? Esse é o objetivo e fluir dentro de um prazo, dentro de um escopo, né? E mapeando também os riscos. Então, tem vários fatores que aí daqui para frente eu vou apontar um pouco para vocês sobre isso. Tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo a implantação de um módulo novo dentro daquela empresa, aí cabe construir esse projeto para poder estipular prazo, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e aí que entra a tua mão ali, né? Isso. Pense sempre assim, qualquer tipo de atividade dentro de uma criação, vamos dizer, não vamos falar só de projetos sistêmicos, né? Mas em qualquer área que a gente fala, até uma construção, até uma obra, tem que ter um projeto, tem que ter um planejamento, né? Qualquer atividade, até a sua vida pessoal projeto tem um planejamento. Vida, né? Tem um projeto de vida, você tem um planejamento. Então, você tem que saber administrar o tempo, né? Então, é fundamental. Um gestor de projeto tem que saber administrar o tempo dele. Ele não pode perder tempo, né, na verdade, porque é fundamental, o tempo para ele é crucial para ele poder delegar. Quanto mais projeto, também é importante para um gestor de projeto delegar muitas atividades, muitas funções para ele não sobrecarregar. Porque hoje em dia não existe mais aquele gerente de projeto do passado que vou tocar apenas um projeto, né? Hoje a dinâmica é enorme, né? Você tem que tocar 5, 10, 15, 20, tem pessoas que trocaram muito mais projetos que isso. Então, chega um momento que não é nem saudável, né, tantos projetos, né? Mas, resumindo, você pratica essa parte de gestão de projeto, você atende para todo meio de vida seu, né? Então, na verdade, você pratica ele no dia a dia, né? Qualquer tanto coisa, pessoal né? e profissional. Né? Show de bola. Ei, Tadeu, sabia que você tratava disso aí, gestão de projeto?
Olha, eu vou te dizer que em relação à gestão de projetos, eu acabo conhecendo bem, né? Porque é a área do sistema que eu trabalho, né? Eu implanto dos sistemas da TOTS, o TOTS Construção e Projetos. Então, acaba que eu acabei me inserindo muito nesse cenário de entender não só a parte de gestão de projetos que eu vivencio, que é a implantação de sistema, que tem um projeto, né, que implanta o sistema, mas também a de obra, né, que é um outro tipo de projeto, é uma pegada às vezes até diferente, porque a obra é uma coisa que você consegue enxergar melhor, né? Eu quero saber como é que tá a obra. Às vezes você vai lá, você consegue ver se o pessoal já fez a fundação, tudo. É claro que não é só isso, é claro que dentro de um projeto, de uma obra, existem etapas que às vezes nem são tão visíveis assim, né? Fazer aquela coceguinha na barriga do diretor, você consegue ver a questão que é tangível, né? Que é tangível, exatamente. Ele adora essa palavra, tá ali curtindo. E no sistema acaba sendo um pouco diferente, acaba sendo o que te garante que você avançou são os documentos. Os documentos são muito importantes eles serem assinados, porque de nada adianta você falar, eu ensinei para a pessoa usar o tal sistema. Se a pessoa vai falar que não sabe, aí lascou. Como é que você ensinou se ele está falando que ele não sabe, que ele não consegue mexer? Então a documentação acaba sendo importante, um papel, né? Bom gancho, isso aí tudo faz parte da questão da gestão do projeto. Você tem métricas ali de apontamento do progresso e tal, né? Sim, sim. Conta pra gente um pouco mais aí sobre esse processo aí. Vamos imaginar aqui uma implantação de um processo dentro do RM, por exemplo. Dentro do RM, como o Tadeu comentou agora há pouco, né? Dentro do RM você tem até a própria TOTS no passado, ela chegou a usar até o próprio sistema TCOP, né? Que antigamente era o TOP, né? Sim. Usou para gerenciar projeto, né? Na época da RM Sistemas usaram para tentar gerenciar projeto, né? Mas não teve muita aderência, né? Porque ele é muito voltado para obra, né? O forte dele é em obras, né? Então não teve uma aderência 100%, a gente teve certas dificuldades, né? Mas gestão de projeto, pensando assim, a gente tem vários formatos. Eu acho que não sei se eu posso começar a tocar nesse assunto. Por favor, vamos embora. À vontade. A gente tem vários formatos aí de metodologia de trabalho de projetos, né? Então, hoje, a gente atua aí muito tradicional, né? Principalmente no Brasil, eu vejo muito tradicionalmente em projetos de implantação de RPs, aí, de back-office, RH, TCOP e assim por diante, em obras e projetos. É um modelo waterfall, né? Que é formato cascata, né? Eu vou até mostrar para vocês aí um pouco, se puder compartilhar aí a nossa tela. Aqui temos... Deixa eu só compartilhar com vocês. Você está trazendo a gente uma documentação, uma exemplificação aí dos processos, né? Sim. Exatamente. Então, esse aqui é o modelo, os modelos mais utilizados do projeto é o sistema waterfall, né? Eu não vou ler, depois eu vou deixar aí na tela, né? Para ficar mais fácil para os usuários fazer uma leitura mais detalhada aqui do processo, né? Aí, inclusive, a gente vai pegar essa documentação e jogar lá na nossa comunidade, no GAP. Exatamente, isso aí. Fique à disposição. Então, o waterfall, ele é uma cascata, né? Então, é um processo linear, é um processo sistêmico de implantação que ele é sequencial, tá? Então, ou seja, cada sequência que você está implantando, você terminou aquela sequência, você vai para a próxima. Então, ele tem uma dependência de uma atividade concluída para começar a outra, né? Então, ele sempre é linear, sequencial, bem estruturado, tá? Então, esse é o modelo usado. Poucas pessoas hoje, gestão de projeto, fala do waterfall, tá? Fala, baseado em PMBOK, baseado em PMI e tal. Tudo bem, mas ele nasceu baseado nesse modelo waterfall, tá? Então, isso que é importante ressaltar. Ele foi inaugurado, foi criado em 1970, tá? Então, ele é bem antigo, esse modelo de cascata, tá? Até por um conhecido aqui foi descrito, na verdade, pela primeira vez por Wilson Royce, né? Um artigo intitulado aqui dele de 1970, tá? O próximo, o que a gente tem aqui, né? As principais características do waterfall, né? Ele tem as fases sequenciais que eu comentei para vocês, tá? Ele tem a fase também de planejamento detalhado, né? Que ele enfatiza o planejamento detalhado e abrangente. Tem pouca flexibilidade, então ele não é tão flexível como as metodologias atuais hoje de metodologia ágil. Metodologia ágil hoje permite você ter mais flexibilidade durante o projeto. Se o waterfall não, se você fizer qualquer tipo de modificação durante o projeto, você pode prejudicar o andamento do trabalho, voltar atrás e ter que refazer alguma atividade. Ele é muito utilizado realmente para projetos por causa disso, porque o projeto é sequencial. Para você ir para a próxima fase, você precisa parametrizar, você precisa capacitar o usuário, você tem etapas no projeto.
Então, por isso que é muito utilizado esta metodologia Waterfall, tá? E além de contar das documentações, que ele tem muita documentação, ele é baseado em documentação. Então, ele tem a primeira fase, que é levantamento de processo e tudo mais. Então, é o que é mais utilizado hoje atualmente, tá? Pouco difundido, pouco divulgado, mas o que é mais utilizado, tá? Falo muito hoje da metodologia ágil, né? Que a metodologia ágil é muito usado hoje em projetos de softwares, projetos curtos, de curta duração, tá? Ele é pouco utilizado em back-office. Metodologia ágil, ela não é tão abrangente em back-office ou RH ou outros projetos com maior complexidade, porque a metodologia ágil, ela é muito baseada em, vamos dizer assim, deixa eu até avançar aqui para passar para vocês, em metodologia Scrum, metodologia do Kanban, né? Então você precisa estruturar essa e fazer entregáveis menores. Não é igual um projeto de implantação. Projeto de implantação você tem que estruturá-lo, fazer todo o processo, e você vai entregando em fases, mas você não consegue entrar em produção em fases. Você depende de uma etapa para você evoluir até o final. Tá? Então, é diferente. Então, a metodologia ágil até dá para entregar. Então, por exemplo, quando você tem um projeto pequeno, você consegue fazer isso, tá? Com metodologia ágil. Então, você vai fazer apenas um treinamento, você vai fazer um desenvolvimento. Um desenvolvimento é muito usado em metodologia ágil, que aí fica muito mais fácil, mais prático, né? E rápido para isso. Então, você consegue fazer entregáveis separados para o seu cliente para ele validar. Você consegue fatiar e entregar em escopos ali menores, de acordo com o que está dentro do projeto macro, né? Por assim dizer. E para ficar, acho que até mais claro para as pessoas é fatiar. Aí, às vezes a pessoa fala, mas o meu projeto grande eu também fatio ele. Sim, mas fatiar as entregas, né? Você vai entregando entregáveis em partes e no final do processo você vai ter a ópera inteira montada, né? E que não necessariamente está nesse efeito de dominó, né? Cascata, que é um cadenciado do outro, né? Com o ágil você consegue pegar, você pode entregar a parte Z antes de passar pela A, B, C, por assim por diante, né? Exatamente. É muito, como a gente falou, em desenvolvimentos de softwares, né? Em outros desenvolvimentos, a metodologia ágil funciona muito bem, né? Sim. Então, ela é prática, você entrega pacote, é tangível, como vocês estavam falando, é tangível. Você consegue mostrar para o seu cliente que você está entregando aquele desenvolvimento, está entregando aquela customização, aquele relatório. Parte também pessoal de testes também consegue fazer ali a montagem do ágil. Do ágil também. Sim. Então ele é muito utilizado, como eu estou colocando aqui na tela. Então ele é uma metodologia também muito utilizada no dia a dia, né? Também, né? Além do PMBOK, né? PMBOK, eu não vou passar a entrar em cada detalhe do PMBOK aqui. Na verdade, quem já conhece aí, baseado aí, desenvolvido aí pelo PMI, então ele tem uma regra, boas práticas de gestão de projeto, tá? Então o PMI foi criado, o PMBOK justamente para definir e criar as boas práticas de projetos, né? Você definir aí o escopo, o risco, tá? A comunicação do projeto, a qualidade do projeto. Então isso é importante que ele dá essa boa prática. Ele é muito teórico, né? Mas ele é baseado em muita prática que ocorreu durante anos e anos, né? Então, é um produto que, na verdade, vamos dizer, é uma base de conhecimento muito sólida, né? Robusta, né? Que, inclusive, tem certificados, né? De PMBOK, de PMI, que tem muitos profissionais aí tiraram esse certificado, né? Eu acabei não tirando, tá? Não acabei entrando nesse certificado, mas tem muitos colegas que tiraram, que certificaram no processo, tá? O que é legal dizer até é que a própria TOTVS, aí você me corrige se eu estiver errado, como você estava lá como coordenador, né, de gestão fazendo toda a gestão de projetos, lá... Por 20 anos, né? Por 20 18 anos. 18 anos. 20 anos, a gente já arredonda ali. Muita experiência nesse tempo aí. Mas lá a TOTVS tem a própria metodologia de implantação, só que essa metodologia deles não veio do nada, né? É baseado nesse do PMBOK, né? PMBOK, exatamente. Eles usaram metodologia, estudaram muito tempo, né? Eles tinham umas outras metodologias, mas eles acabaram mudando ao longo do tempo, criando uma metodologia própria, mas com base na metodologia do PMBOK, né? Então, sempre foram utilizados baseado nela, né? Eles fizeram alguns treinamentos, pegando algumas metodologias diferentes, usaram um pouco de Kanban, né? Até hoje eu sei que eles têm alguma coisa em Kanban também estão usando, mas o forte mesmo foi baseado sempre no PMBOK. Tá? Não, bacana. Então, fazendo esse papel aqui de aprendiz, né, para poder entender esse processo, então,
Nada mais é do que você estipular ali o que vai ser feito, montar um cronograma, dividir ali as tarefas e aí fazer com o apoio dessas ferramentas todas que você trouxe aí, fazer a gestão do processo, né? Você vai conseguir fazer as entregas ou não dentro do que você for fazer ali a gestão do processo em si. Sim. Das validações e tal. Exato. Ó, vamos lá. A gente falando um pouquinho sobre cada fase, vamos falar um pouquinho da metodologia também do PMBOK, né? Da forma dele, das boas práticas, né? A gente precisa realmente ter uma base inicial aí, que é na boa comunicação, a gente pensar no escopo total do projeto. Então, quando a gente recebe um projeto, né, um gestor de projeto recebe um projeto, ele faz do comercial, faz uma boa leitura do escopo do projeto, da proposta, ele faz todo um detalhamento, faz um estudo em cima do que está sendo mapeado. Então, acho que é importante, quem está entrando, ingressando na área de gestão de projeto, não basta se você falar, eu sou gestor de projeto, aprendi, eu li o PMBOK e me certifiquei. Você tem que conhecer o que você também vai gerenciar. Você tem que ter um conhecimento para fazer isso. Não adianta eu falar, agora eu sou gerente de projeto, eu vou gerenciar a NASA. Eu vou lá na NASA fazer gestão de projeto na NASA. Não tem nem cabimento, né? Não tem nem condições, porque a base de conhecimento é tudo. Você tem que ter uma noção do conhecimento do que você vai gerenciar. Né? Eu não posso gerenciar uma empresa, um desenvolvimento de um produto químico. Né? Então, tem suas limitações, você tem que estudar para isso, você tem que se inteirar um pouco do assunto. Né? Não basta você entrar lá e falar já porque você é gerente de projeto e você vai tocar aquilo. Não é tão fácil assim. Né? Então, por isso que você tem que ter uma base, um embasamento aí realmente para você poder conseguir gerenciar e conseguir administrar e, vamos dizer assim, ter uma boa comunicação, tanto com quem usa, com os usuários, com os gestores do cliente, né, e com o consultor, né, para você falar a mesma língua. Né? Senão é verdade. Acho que é até por isso que muitos do pessoal que acaba indo para a coordenação, eles têm que nascer antes, né, ser uma pessoa que passou implantando o sistema, né, para poder entender do que ele está falando, né, como é que funciona de um lado e de outro. Né? Você tem o conhecimento... porque acho que é um ponto importante também saber quem são as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Porque aí você, como tem conhecimento de como é que funciona um sistema, você sabe que às vezes, opa, isso daqui é com produto. Ah, não, isso daqui é com a própria pessoa que está implantando. Ah, não, isso daqui é com o cliente. Então, você tendo conhecimento de como é que funciona, né, o sistema no geral, você tem uma facilidade para saber quem que é o responsável por aquela etapa, digamos assim. Né? E você tocou num ponto bem importante. Por exemplo, quando eu estava lá na TOTS, né, isso é um exemplo bem interessante. Por quê? Por exemplo, a TOTS teve uma época que ela quis contratar gerentes de projetos, coordenadores de projetos que vieram de outros segmentos. De fora, né? De fora. Né? Conheciam SAP, conheciam DataSul, não, conheciam Oracle. Né? Veio com coordenadores de outros segmentos, né? De outros concorrentes, na verdade. Né? Tá certo que você está vindo de outro concorrente, você conhece o que é um RP, você conhece o que é um processo de RH, você conhece, mas você não conhece a fundo o produto que está sendo vendido pela empresa, né? Onde você está trabalhando. Então, no meu entendimento, tem que existir uma imersão do coordenador de projeto no que essa empresa que ele está trabalhando ela está vendendo. O que ela vende, que produtos ela vende, como ela está vendendo, o que esses produtos fazem, de forma macro. Ele não precisa entrar na forma detalhada, para ele, senão ele vai acabar virando analista. Né? Então, a ideia é isso, ele conhecer, não com profundidade, mas ter um conhecimento base para poder se gerir no projeto. Então, a gente viu companheiros meus participando em projetos perdidos, implantando um projeto de Proteus, implantando um projeto de RM, sem saber. Tá? Não conhecia. Então, a confiança dele era 100% no que o consultor, o analista, estava fazendo durante o projeto. Então, ele não conseguia monitorar, não conseguiria saber se estava de acordo, entendeu? Então, ele estava cego em alguns momentos, tá? Então, isso que é importante ele ter. E também, em alguns momentos, tem pessoas que discordam disso, mas eu acredito que é importante também o gerente de projeto ter conhecimento um pouco técnico para poder discutir negócio com o cliente. Tá? Para meu entendimento, isso eu acho importante. Né? Você discutir com o gestor de uma área, né? Não de forma muito detalhada, vou falar sobre contabilização, como debita e credita um processo. Mas de forma como é um macro processo dentro de uma empresa, para ele ter uma noção e saber se realmente está indo pelo caminho certo ou não, né, o processo. Né?
E acho que esse ponto que você tocou é bem interessante, porque é o que eu vejo, assim, que é o grande diferencial de um bom gestor de projeto ou não. Porque ele tem que ter, pelo menos da minha vivência, não sei se você também vai concordar, Yuri, acho que você, bem provável, Fernandes, tem que ter um jogo de cintura. Porque se ele não tem um conhecimento, ou, ao menos que seja o mínimo, ele não consegue ter como barganhar ou conversar um negócio para provar para o cliente que, ó, não, peraí, tá errado você seguir esse caminho. Por quê? Sim. Na contabilidade, processo, primeiro a gente precisa, sei lá, do plano de contas. Se a gente não tiver isso aqui estruturado, não tem como eu seguir com você o processo. E às vezes o cliente quer dar sequência, e você fala, não tem como. Você não precisa ser o mestre, né, da contabilidade, mas você tem que entender o básico, mais ou menos onde você está indo, porque isso para o gestor de projetos vai fazer um diferencial para ele poder barganhar ou brigar com alguma coisa, porque em diversas situações ele se mete numa enrascada, né? E tem que ter esse jogo de cintura, né? Sim, sim. É realmente isso que você disse, né? Então, essa sinergia entre o coordenador ou gestor do projeto com o consultor analista é importantíssimo, né? Ter uma sinergia para poder trabalhar isso com o cliente, né? Porque aí você falou, tem muitas vezes que o cliente nem sabe o que ele está querendo, tá? Sendo sincero, acontece muito isso. Aí eu quero um sistema, eu quero a implantação da folha de pagamento. Mas nem sempre ele tem um especialista de processo dentro da empresa dele, tá? Muitas vezes você pega um cliente que ele tem simplesmente... Ele tá internalizando a folha de pagamento. Ele é terceirizado a folha de pagamento. Ou a contabilidade é terceirizada, entendeu? Então, aí ele não tem expertise, não tem experiência. E ele quer usar essa consultoria de implantação para poder passar para ele a expertise de para aprender, né? Para aprender. E é isso que complica, né? Porque nós não estamos lá naquele momento para ensinar como fazer o processo. Estamos ensinando como operar o sistema com base no processo já definido. Sim. Até, se você me permite adicionar um ponto que é muito importante, é a questão do key user, né? Sim. Se você puder até explicar do que se trata, mas aproveitando, às vezes o pessoal coloca até um key user que não conhece nada do processo. Não sabe nada do processo, que ele vai estar ali como um ponta de lança e participando. Explica um pouquinho pra gente do que se trata o key user e a importância dele dentro dessa troca de figurinha toda aí. Sim. Vamos lá. Falando um pouquinho para o público, o que é key user, né? Primeiro, Sim. né? Biscoito é o usuário-chave, né, do seu processo. Então vamos falar, se você tem um usuário-chave que opera, que conhece todo o processo do financeiro, conhece o usuário-chave conhece a contabilidade, conhece o fiscal, né? São vários usuários-chave, não dá para falar que é um único usuário-chave que conhece todos esses itens, né? Todos esses processos, todas essas áreas, né? Então, você pede para o gestor da empresa eleger os key users da área dele, os que têm mais experiência no processo, tá? E muitas vezes ele não coloca, tá? Essa é uma das dificuldades que a gente tem no projeto. Por quê? Ele não quer colocar o especialista da área dele, porque senão ele pode prejudicar a operação do dia a dia dele. Então, o que ele faz? Ele fala, não, vou pegar o Zezinho lá, que está lá, tá operando, sabe digitar, sabe entrar no estagiário, e vou lá e trago para a operação. E trago para fazer o levantamento com um papel tão crucial, né? Exatamente. E aí começa a ter dificuldade, a gente começa a ter impasse, porque ele não conhece o processo. Então a gente já começa a ter essas dificuldades desde a fase de levantamento de processo, e aí vem sucessivamente. Então, por isso que a gente insiste com os clientes, que justamente tem que ter o key user, o cara que conhece e domina o processo, tá mesmo sabendo se o processo, mas o meu processo não está 100%, não importa, mas eu preciso saber se o processo hoje, como está, para eu precisar implementar no sistema. Pode ser que tenha aderência, eu também não, né? A gente tem esse lado também, mas a gente pode falar um pouco mais para frente, mas tem aderência do processo ao sistema, né, também, né? Então é como se fosse... Você lembra daqueles casamentos antigos? Casamento antigo... Porque você tinha ali a definição dos compadres, né? Dos comadres ali e tal, e aí você teria que apresentar quem iria intermediar. Então, nesse caso de projeto, né, dando uma explicada bem grosseira aqui, você tem o coordenador por parte da consultoria, ou da TOTS, ou quem for ali como gestor de projetos, e tem que ter também a definição de papel de quem vai ser o coordenador por parte do cliente, que vai indicar esse key user aí, que na nossa história aqui a gente já viu, muitas das vezes é um cara que não sabe de nada do processo, e isso aí compromete praticamente todo o projeto, né? O andamento do projeto, né? Yuri, é fundamental isso que você está falando, tá? Eu acho que é importante para o público que está nos vendo, tá? O projeto,
ele é 50% responsabilidade da consultoria e 50% do cliente. Certo. Então, muitas vezes, as empresas, principalmente empresas pequenas, que não tem um gerente de projeto lá dentro, não tem um gerente de TI, né, que chega mais próximo possível de um gestor de projeto, né, eles ficam perdidos, porque você pede para eles em muitos momentos, falando, olha, eu preciso que você eleja um gerente de projeto do seu lado para controlar o projeto. Para conversar diretamente com você, né? Conversar, porque o meio de comunicação nasce assim, tá? Certo. Então não adianta eu, como gerente de projeto, eu fazer a comunicação direto com o usuário só. Tem que ter com quem dialogar. Eu tenho com quem cobrar, na verdade. Então, quem eu vou cobrar? Se o usuário dele não está fazendo atividade, eu tenho que cobrar o gerente de projeto da área dele. Né? Falando para ele, gerente, então nesse momento esse papel de responsabilidade do gerente de projeto do lado do cliente é importante. É nesse momento que você fala para ele qual é a sua responsabilidade, mesmo que ele é um gerente de TI e ele não tenha poderes sobre as outras áreas. Por exemplo, ele não vai mandar no cara da contabilidade, no cara da folha de pagamento, no cara do financeiro. Mas quando ele assume um papel de gerente de projeto, ele assume a responsabilidade e tem autonomia pelo diretor da empresa ou pelo dono da empresa de comandar a equipe para poder administrar o projeto, tá? Então, por isso que isso a gente fala no kickoff, na abertura do projeto, é justamente isso. Quem será o gerente do projeto? Ele tem que ter essa autonomia para poder realmente mandar fazer ou mandar cancelar o que seja, entendeu? E ele é cobrado. Então, por isso que o gerente de projeto desse lado, ele sempre vai cobrar o gerente de projeto do outro lado e vice-versa também. Se o consultor ou analista não está fazendo uma atividade, o gerente de projeto vai e me cobra falando, olha, o seu analista não está fazendo atividade no que a gente precisa, está atrasando o projeto. E assim é mesmo, o seu key user não está fazendo as atividades que deveria. Foi programado no cronograma as atividades no projeto e você não estão concluindo, estão atrasados. Então, por isso que essa sinergia é importante, ter esse papel, gerente de projeto de um lado e do outro para se comunicar. Não, bacana. Isso aí, praticamente todo mundo pratica essa boa postura, né? Deveria, né? Perguntas um pouco afiadas demais, assim. É interessante saber qual o percentual, né, de projetos que você já encarou aí, que teve esse script aí muito bem desenhado, os papéis muito bem alinhados, todo mundo sabendo ali o que tem que fazer. Qual você chuta assim, o percentual? Eu poderia, a gente chuta isso baseado dependendo do nível de empresa, né? Vamos dizer, do tamanho da empresa, né? Se você fala de uma empresa grande porte, né, de médio e grande porte, ele já tem um profissional, ou gerente de projeto, ou um gerente de TI que já tem um bom conhecimento para isso. Então, geralmente, o gerente de TI ele acaba assumindo esse papel, esse duplo papel de gerente de projeto também dentro da empresa. Agora, quando você entra numa empresa pequena, né, e não estou falando que isso também está me ajudando muito, porque quando o gerente de TI, você tem conflito de papéis. E o cara prioriza a atividade dele e ele, vamos dizer, ele, não é que ele despreza, mas ele deixa em segundo plano a atividade do projeto. Então isso já é um problema para projetos de médio e grande porte, né? Grande porte já tem um gerente de projeto, então eles já têm uma equipe lá, um PMO interno, eles já montam uma estrutura de PMO, já tem os gerentes de projetos da área deles, que eles trabalham com vários projetos, então eles alocam um gerente de projeto para tocar um projeto desse. Mas isso, na verdade, vamos dizer assim, para projetos de grande e médio porte, vamos dizer que 90% a 80% dos projetos tem um gerente de projeto. Agora, projetos pequenos, né, que a gente está falando, empresas com 500 funcionários, com 100 funcionários, até 50 funcionários, não tem um gerente de projeto, não tem condições de ficar pagando um gerente de projeto para isso. Então, eles colocam, vamos dizer assim, um encarregado ou um gerente de uma área para tocar um projeto. Então, por exemplo, se aquele projeto iniciou como uma folha de pagamento, compraram uma folha de pagamento para implantar. Então, ele pega o gerente de RH para poder conduzir, entendeu? Que não é o melhor cenário, porque é conflitante, né? Se você está tocando um projeto que é de RH, um dos seus responsáveis, a gente chama também de stakeholders, uns que estão envolvidos, que têm interessado no projeto, que é o gerente da área, né, no geral, é meio conflitante ele também ser o gerente de projeto. Tinha que ser uma pessoa um pouco mais neutra, não estar envolvido na área, porque isso também afeta o projeto também. E afeta o conflito, né, dentro do projeto. Gera o conflito, né? Gera. Isso aí, por se tratar, que a gente já sabe, né, que a maioria das empresas são de pequeno porte, é o que você deve encontrar no seu dia a dia aí, né? Essa bateção de cabeça aí. Muito, muito, né? Ixi. Então, você acaba tendo que ter jogo de cintura, né? Jogo de cintura
e você acaba fazendo o seu papel além do que está dentro da metodologia, na verdade. Então, sua comunicação acaba não sendo somente com o gerente do projeto, que é um gestor de uma área, mas também com o usuário. Então, você já se envolve com os usuários, você tem que participar junto com os usuários. A gente cria grupos, vamos dizer assim, hoje em dia, com as novas ferramentas, um grupo de WhatsApp. Terapia? Né? Rola terapia? Grupo de terapia. Rola também? Às vezes tem que bater o Tem um ombro pra pequeno ouvir, estresse, né? tem um pequeno estresse. Então, tem clientes que chegam até o estresse que você acaba até tomando outras ações para poder amenizar um pouco o estresse, né? Por exemplo, teve um cliente há pouco tempo que eu comprei até uma caixa de bombom para amenizar o estresse, cara. Porque mandou para poder dar uma tranquilizada. porque a pessoa vê que a gente não está querendo derrubar a pessoa, a gente não está querendo tirar o emprego da pessoa, né? Isso muito acontece. Muitas pessoas se sentem ameaçadas, né, na implantação de um projeto. Então, quando ela se sente ameaçada, você percebe. Então, quando você tem muito tempo de casa, já muito tempo de conhecimento de projetos, você começa a sentir quem são as pessoas ofensores, né? Que são os deflatores, na verdade, que afetam o projeto, que são contra o projeto, e as pessoas que são a favor do projeto, né? Sim. Então, você tenta canalizar essas pessoas, o importante é identificar primeiro essas pessoas para você trazê-las para o projeto e tentar fazer o projeto fluir. Principalmente quando elas são key user, né? Aí complica tudo. É os famosos red flags, né? É. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você tocou um ponto muito interessante aqui. Existe resistência por parte do usuário, ainda mais esses usuários antigos que podem ser selecionados para ser key user e tal, mas o usuário de modo geral, existe alguma resistência de usuário? A gente já deve ter pego isso, né, Tadeu? Será? No ato de implantação do processo, estou implantando um RP aqui, estou trocando um RP, estou tirando lá o Oracle, estou colocando um RM. Você já pegou algum tipo de resistência por parte do usuário, assim, mais antigo? Olha, De guerra? muitos. Sério? Muitos a perder de vista, tá? Perder de conta, realmente não tem nem como te dizer quantos, tá? Aí você tem que comprar muita caixa de chocolate, né? Esse a gente teve vários projetos críticos, né? Esse ainda foi mais tranquilo, né? E é um projeto atual. Mas teve um projeto que o nosso amigo Tadeu participou. Tadeu aqui? Vixe. Pô, já? Já vamos lavar a roupa aqui, roupa suja? Já. Nossa, Vamos lá. senhora. Foi até pro médico, é? Foi até pro médico. Aquela caixa de uísque lá era pra isso. Não, olha, o rapaz, ele realmente... foi uma pressão muito grande, né? Então, é um cliente que a gente viu... Vocês podem citar nome, gente? Só pra gente poder saber. Podemos. Não sei. Como é que eu vou diretor, saber? Pode, diretor? Citar nomes? Pode, diz que pode. Vai lá, diga aí. Então vamos lá. É aquele lá. Ele faz parte da Casas Bahia, né? É o Grupo CB. Tá? O Grupo CB é um projeto foi extremamente desafiador para nós, né? É um projeto que, vamos dizer assim, o produto não estava pronto para implantar. Bem claro. Produto da TOTUS. Da TOTUS. Não estava Certo. pronto para implantar. Né? A TOTUS vendeu um produto e não estava pronto. Isso é fato. Acontece muito isso também, né? O vendedor entregar uma solução X. Eles venderam com um desenvolvimento participativo. Exato. Junto. Esse que era o ponto. Exatamente, entendeu? Então o cliente podia dar pitaco ali à medida que ia rolando. Exatamente. O desenvolvimento foi a imagem do cliente, na verdade. O cliente foi definindo o projeto, né? Mais semelhança. E quem sofreu nessa etapa foi o Tadeu. Eu tive que ajudar muito aí para contornar, porque além de ter resistência de usuário, teve resistências grandes de usuário na época, porque eles adoravam o sistema deles anterior, né? O sistema deles era bom de uma certa forma, né? E aí eles estavam entrando num sistema que o sistema não estava pronto, que ainda estava sendo desenvolvido, tinha entregáveis para fazer aí etapa por etapa pela fábrica, né, de software, e aí entregava, passava para o Tadeu tinha que validar o processo, né, para poder passar para o usuário e não funcionava 100%. Então, foi uma loucura. Isso aí foi um projeto que varamos noites, finais de semana. Nossa, muito final de semana, muita noite aí. Virei. Puxado. Porque às vezes tinha que explicar por que a regra não estava funcionando, a gente ia e virava assim à noite para mostrar pro pessoal, para ter algum apresentável para mostrar por que não funcionava, sabe? Então, eram umas coisas doidas, assim. Foi bem exaustivo. Trabalhos exaustivos. Foi bem E até fazendo uma junção que eu vejo, que eu pego muito assim, de implantação que atrapalha muito, é essa questão de que a gente está implantando um ERP, um sistema robusto, um sistema grande. E se a pessoa, principalmente empresas pequenas, utiliza aqueles sisteminhas soltos, às vezes até o próprio Excel,
né? Usa uma planilha, guarda tudo na planilha. Nossa, Pô, eles fala adoram. disso, que as pessoas... Planilha. Eles vão adorar a planilha, porque abre a planilha, tá tudo do jeito que eles querem, bota qualquer coisa, a informação. né? Se colocou a informação errada, não tem problema, ele vai aceitar tudo. Sim. Agora o sistema não, você tem um processo, tem que colocar do jeito certo, não pode esquecer da informação ali, a informação aqui. Então, principalmente para quando a pessoa não está acostumada, não usa ERP, usa um sisteminha qualquer, que às vezes é bom, né, quando é uma empresa pequena, mas quando você passa para ERP, ele vai ter muita validação, vai ter um processo maior, porque ele tem que ter a informação redonda. Então, você vê muita resistência nisso, no usuário, por conta disso. Sim. Quer dizer alguma coisa, Fernando? Você ia comentar aí? Não, então, esse foi um dos desafiadores nossos, né? Esse foi um projeto realmente que foi... A gente teve uma total dependência da fábrica, né, de software, né? Então isso que impactou muito o projeto, né? Isso envolveu diretorias, tanto da TOTS quanto do cliente, então teve muitas discussões, muito bate-boca, né? Foi uns bate-bocas absurdos, foi de alto nível, tá? Isso tudo presencialmente? Foi presencial, isso foi na época ainda que era presencial. Então eu queria te perguntar isso aí. Esse aí foi o que mais deu merda? O que o gato subiu no telhado? Foi esse? Não. Tem mais aí? Vixe. Contadeu também? Não, esse não era comigo. Não, na época da TOTS eu tive projetos como CCR. A CCR foi um cliente que realmente deu muito trabalho, né? Porque eles são grandes. Né? CCR que era concessionária de vias, né? Exatamente. Não só essa. Eles pedágios. Tem pedágio, eles têm também de barcas, eles têm aeroportos. Né? Então, eles têm uma gama grande de serviço. Né? E a implantação da folha de pagamento deles foi uma coisa bem complicada. Né? Eles têm muito processo, então é grande, então o desafio foi muito grande. A cobrança é muito pesada. Né? Então, quando você trabalha com projetos grandes, você tem uma cobrança muito forte, né? Entendeu? E a responsabilidade é muito grande, tanto da equipe, do gerente de projeto, e do outro lado também. Mesmo a CCR tendo uma equipe de projetos do outro lado, tinha PMO, tinha escritório de projetos, e a gente volta e meia saía no arranca-rabo lá direto, isso era normal, mas eles eram maduros o suficiente para entender que aquilo não era nada pessoal e tudo partava, a gente ia almoçar junto, então não tinha aquela rivalidade, não tinha todo mundo tinha um objetivo, que era entregar o projeto, isso que é importante. Que tem muitas empresas ainda grandes que não têm esse objetivo, tá? Além dela, teve outras como, que eu posso te dizer, antiga Abril Educação. Abril Educação era outra, que ela passou a se chamar Somos Educação, que também foi um projeto do lado da TOTS. Aquela compra toda, né? Foi, exatamente. Foi um projeto muito exaustivo. Acho que se um dia esse vídeo aqui assistirem lá o pessoal da Somos, vai lembrar, né, o pessoal da implantação. E deixa o like, viu, pessoal? Que foi realmente um desafio, foi uma quebra de conceitos, paradigmas, foi uma coisa absurda, foi muita briga mesmo, né, muita discussão, muita resistência, né, porque eles vieram de uma estrutura totalmente antiga, né, e estavam implementando, que a Abril Educação, ela acabou criando uma estrutura de educacional e tudo mais, e criando essa Somos Educacional ela estava comprando colégios e tudo mais, e inserindo no processo dela. E isso ela estava padronizando um processo de educacional, né, de sistema educacional. E a gente foi os primeiros a implementar os primeiros colégios para eles, e depois teve os replicadores. Depois a TOTS começou a replicar, e eles contrataram uma equipe interna para fazer essas replicações depois, futuro. Né? Entendi. Então as caixas de chocolates não foram suficientes. Não, Teve que comprar mais coisas. E casos de sucessos, assim, cases legais que você tem, assim, para poder trazer à mesa? Porque a gente sabe que nem todos foram... Tadeu participando, fazendo coisa errada ali, tô brincando. Eu botando pra quebrar. Olha... Mas os legais, assim, que você pode nos trazer. Existiram muitos projetos que deram certos, né? A CCR também deu certo, né? Por mais dos problemas que tivemos, deu certo. Todos esses que a gente falou da Somos também deu certo. Entregado. Só que tiveram atritos pesados durante o projeto, né? Teve atrito bem pesados mesmo, né? Mas a gente teve projetos grandes aí como o Sebrae. O Sebrae foi um projeto que foi entregue, foi muitas pessoas. Teve uma época que a gente fez um treinamento do Sebrae, só para vocês terem uma ideia, uma coisa absurda, de tanto key user, tanto usuários lá, que chegou uma sala de quase 100 pessoas para treinar.
Nossa. Então, o próprio consultor usava um fone. Uma palestra. Caramba, Era que uma legal. palestra. Usava, foi parecer uma faculdade que você está dando palestra para um monte de gente. Então, ele usava e projetando lá no projetor, lá colocando e mostrando as telas e todo mundo acompanhando. Pessoas da TI apoiando tecnicamente em cada usuário. Quando levantava a mão, o usuário levantava, deu problema aqui. Aí havia um técnico para apoiar, enquanto isso o instrutor ficava lá na frente. Quase uma palestra de coach, né? Foi incrível, foi absurdo. Mas foi muito bom, foi uma experiência, né? Porque muito usuário, né? O Sebrae é grande também, bastante. Né? Esse Sebrae foi aquele, eu tava dando uma bicada no teu LinkedIn, foi aquele projeto de 2 anos, Foi. 1 ano e pouco. Você trocou, acho que foi o RP do Oracle, Exatamente, pro RM, né? Pro RM, exatamente. Foi puxado. Depois a gente terminou a implantação, a gente entrou na sustentação. A mesma equipe praticamente que terminou o projeto entrou como sustentação. Então ficou lá dentro por mais um tempo, acho que quase 1 ano mais ou menos, ainda dando sustentação para os usuários, consertando ainda processos e dando apoio para toda a equipe. Então foi um projetaço, né? Foi um projeto. Bacana. Tá? Pô, interessante isso. Eu, nesse meio tempo, também fiquei pensando, pô, será que eu tive algum projeto que eu também posso dizer que foi bem bacana? Mas acho que não. Porque, no meu caso, como eu sou analista, eu não cheguei a pegar nenhum projeto, assim, do início, assim. Às vezes eu, pelo menos dos mais antigos, né? Eu pegava já quando tava pegando fogo. O pessoal já passava, esse projeto aqui já tá há 1 ano. O pessoal tentando implantar, não deu certo, vai lá. Pô, Resolve. nunca é, tipo, um projeto tranquilo, você vai junto com o pessoal. Ou se não, já entrega um projeto. Esse daqui é um negócio difícil, ninguém sabe fazer, o produto não entrega tão bem, vai lá. E aí você vai também. Acho que projetos bons são os mais que de desenvolvimento aí, relatórios, essas coisas assim. Esses são bons. O que o Tadeu falou realmente é um dos mais complicados, são esses, quando você vai lá para corrigir problema dos outros, né? Então, outra empresa foi lá e implantou mal implantado, mal feito, e você vai lá para corrigir. Então, você já entra num cenário das pessoas que já estão desmotivadas, já estão cansadas, os usuários já estão de saco cheio, e aí você vai lá para corrigir. Então, você primeiro tem que mostrar serviço para depois eles começarem a te aceitar. Confiar, né? Confiar, exatamente. Então, você tem todo esse trabalho no meio, né? Depois que confia, muda o cenário, as pessoas ficam mais receptivas, tudo mais. Mas antes, você já entra num cenário, parece um campo de guerra, né? O pessoal já puto da vida, com gracinha. Já peguei projeto que você já entra lá, o pessoal lá da TOTS, ó, já veio aqui, né? Tá vendo? Ó, já veio falando alguns termos, né? Entendeu? Então, você já sente, já vê o cenário meio vamos dizer assim, hostil. É que rolou um desgaste, né? Já rolou desgaste. Um exemplo clássico foi, por exemplo, teve um Biorritmo. Biorritmo foi Proteus que eu implantei lá, né? Foi consertar uma implantação do passado, entendeu? Foi um sofrido, foi um desastre, cara. Foi um desastre, tá? Foi muito complicado. Mas deu certo, né? Isso que é importante. No final, isso que importa, né? Que a gente consegue concluir. Então, vamos dizer assim, teve projetos, pensando assim, teve projetos que não foram concluídos, pode acontecer, tá? Tem projetos que clientes abortaram por o produto não atender, por o produto não conseguir atender a expectativa deles, ou o processo ficou muito moroso, então teve alguns casos. Então a gente pode citar aí, sei lá, de 3, 4, até 5% dos projetos de desistência, né? Cancelamento, tá? Integração da TOTS, quero integrar RM com Proteus lá no passado. Isso aí foi sofrido, né? Então, integrar esses produtos lá foi difícil, teve cliente que desistiu, cancelou. Não é à toa que a TOTS deixou de desenvolver alguns produtos, tá? Justamente por causa dessas dificuldades que tiveram no passado, né? Então, mais projetos aí, muitos deles deram sucesso, né? Isso que foi importante, né? Show de bola. Uma coisa que eu queria ver aqui também, porque conforme o tempo vai passando, a metodologia de projeto mudou e também tem essa questão não só a questão do projeto mudar, mas o ambiente, o que acontece no ambiente externo tem impactado nisso. E a gente viu que muita coisa mudou, principalmente pós-pandemia, né? Eu tenho uma dúvida de como que tem acontecido os projetos após a pandemia. Eu sei que muita coisa está sendo online e você nota essa mudança no projeto. Você acha até que é uma mudança melhor ou pior? Esses projetos pós, digamos assim, 2020, né? Boa. Vamos lá. Como eu posso te dizer isso? A pandemia... pensou muito. A pandemia... vamos lá. A pandemia ela ajudou em um certo momento e prejudicou em outro.
Tá? Então, a gente tem o lado bom e o lado ruim desse cenário. O lado ruim, começar pelo lado ruim, né? Essa comunicação que a gente tem hoje, deveria ter no dia a dia com os usuários, perdeu-se. O tete a tete. Porque é diferente. Quando você está tratando com uma pessoa de frente a frente, é diferente quando você está tratando ela por e-mail, está tratando pelo WhatsApp ou por uma reunião. É diferente, é mais frio. Entendeu? Então, você tem que encontrar formas de contornar a situação. Então, é isso que, tanto como a NuGap, como outras empresas, cada um cria seu formato de administrar o projeto para poder diminuir esse impacto, né? Porque o presencial geralmente é o melhor, tá? Mesmo, mas só que aí que tá, ele perde velocidade. Então, para uma consultoria, o ideal é ser o remoto, porque o remoto você consegue ser mais dinâmico, atuar mais em projetos, entendeu? E você aproveitar mais a consultoria, os consultores analistas de mercado, tá? A vantagem é que você pode colocar qualquer tipo de analista do Brasil ou fora do Brasil. A gente tem inclusive um analista que ele é do Canadá. Ele está lá no Canadá prestando serviço para um cliente nosso. Porque justamente é isso, porque você tem essa flexibilidade, você consegue ter uma gama maior de recursos na sua mão para poder trabalhar, para poder alugar. Quando era presencial, você já tinha essa limitação, deslocamento, traslado, você entendeu? Já tinha dificuldade de procurar pessoas próximas, e isso gerava, além de o ruim também no presencial, o deslocamento, o atraso quando você chega no cliente, entendeu? Ou o carro quebrou, o trânsito, ou principalmente o trânsito, né? Então, isso era muito difícil, né? Então, você tinha esse impacto. Agora, por outro lado, você tem outro cenário. Na pandemia agora, no início, a equipe, todos não sabiam como trabalhar, né? Todo mundo estava iniciando, como vamos trabalhar, vamos usar um Google com o Google Meet, vamos usar o Teams, vamos usar o que vai ser usado. Tinha várias ferramentas de comunicação. Isso foi se aperfeiçoando, foi melhorando cada vez mais. E aí, sempre tem os espertinhos, né? Os analistas espertinhos que querem trabalhar em 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Então, isso prejudicou bastante as consultorias. Então, caiu o rendimento, caiu a mão de obra, porque eles viram que é uma forma melhor para ganhar dinheiro, trabalhando 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Ou seja, ele não conseguia entregar no tempo que ele entregava presencialmente antigamente. Porque ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não entregava no tempo que foi previsto. Então, isso prejudicou. Então, isso exigiu mais, isso é até importante, exigiu mais do gerente do projeto controlar o que ele está fazendo. Pegar mais de perto, acompanhar mais de perto para saber se ele está fazendo aquela atividade no tempo necessário que estava previsto no projeto. Entendeu? Caramba. Atividades como configuração, parametrização do sistema, né? Então, imagino que esse caso aí que a pessoa pegava 3 para fazer no mesmo dia, né? E no final... Exato. Configurava 1,5 ou configurava... Porque atrapalha, né? Você fazer várias coisas direto, nossa, até atrapalha. Então isso olha que interessante, Tadeu, que você comentou. Antigamente, antes da pandemia, né? Praticamente, quando eu saí da TOTS, eu saí e depois entrou a pandemia. Eu saí em dezembro de 2019 e em março de 2020 entrou a pandemia. Né? Então, 3 meses a pandemia começou. Né? Então, até antes, é interessante. Os analistas falavam assim, eu não consigo tocar mais de 3 projetos ao mesmo tempo. Não consigo, porque não dá, a minha cabeça não vai aguentar, é muito projeto, isso aqui, aquilo, outro. Né? Isso lá na TOTS. Quando virou a pandemia, entendeu? Aí mudou. Eles conseguiram tocar mais projetos, porque quanto mais projetos eles tocavam como consultoria, mais dinheiro ele estava ganhando. Então eles conseguiram tocar 5, tocar até 6 projetos ou mais. Entendeu? Então mudou. De um lado é bom, mas também não sei se cai um pouco a qualidade. Né? Tá? Então, essa é a preocupação nossa, é sempre prezando a qualidade dos projetos, né? Porque a gente tenta evitar o máximo possível para que ele não diversifique em vários projetos para não cair a qualidade. Né? Não, perfeito, porque senão o cara não foca, né? Não foca. Vai tentar ali fazer um malabarismo ali e acaba ferrando o projeto todo, o andamento, né? Não, show de bola. Eu vi que você tinha outros exemplos também de metodologias, processos, ferramentas, ou já... Na verdade, aqueles slides que eu acabei passando é só rapidamente, só para entenderem, né? Depois o pessoal pode assistir
né, e pausar nesses slides que eles vão ver, porque isso aí tem em muitos documentos aí na internet, tem, né? Então eu só destaquei alguns pontos, né, para poder eles entenderem os pontos mais importantes, necessários, né, e falar um pouquinho sobre essas metodologias que hoje em dia é aplicado. Mesmo você comentando que a metodologia ela mudou, ela na verdade é uma coisa que ainda eu sinto que a metodologia deveria ser melhor ainda, né? Então hoje eu vejo, talvez com a inteligência artificial, essas coisas tendem a melhorar, né? Porque hoje a gente tem uma metodologia ainda que não é tão atrativa, ela é morosa, né? Mesmo tendo a metodologia ágil também, ela não se aplica 100% a um projeto de grande porte, é difícil. Você pode fazer alguns entregáveis pequenos, sim, mas, por exemplo, você não consegue entregar uma folha de pagamento se você não fazer o processo inteiro entrar em produção. Entendeu? Então, você tem todas as fases. Eu cito a folha de pagamento porque é um exemplo que você depende de carga de dados, né? Um back-office nem sempre precisa de carga de dados, mas a folha de pagamento, por você trabalhar, ter dados sigilosos e muito mais dados que pode ter processos trabalhistas e tudo mais na empresa, então ela precisa carregar o passado. Então, para ela carregar o passado, então você tem toda uma estrutura, tem todo um sequencial de implementação para poder entregar o projeto para o cliente, né? Trazer o histórico, né? Tem que trazer o histórico, não adianta. Então, você não implanta uma folha de pagamento sem histórico. Isso é fato, né? Então, show de bola. Pessoal, a gente não comentou ainda, mas você que está assistindo a cadeira está com um chiado aqui, mas eu vou pegar uma graxa ali. Está assistindo o nosso vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like aqui, comente também alguma dúvida, algo que você achou interessante, a gente trouxe aqui junto com o nosso Ricardo aqui. E a gente vai deixar toda essa documentação que ele está falando, o slide que eu trouxe aqui com a questão das ferramentas lá na nossa comunidade no Gap, né, Tadeu? Exatamente. Galera, inclusive, algo bacana de vocês comentarem aqui embaixo, não só dúvidas que vocês tenham, mas comenta de onde você está assistindo também. A gente quer saber, é bem bacana, de onde você veio, estado que está assistindo. Exatamente. Cidade, bairro. Manda essa mensagem que eu tenho essa curiosidade. E é claro, vai lá dar uma olhada na comunidade, porque na comunidade você consegue conversar com a gente lá também, né, tirar sua dúvida sobre o sistema, se você já usa o sistema, se você quer usar o sistema, lá é o lugar perfeito para você colocar suas dúvidas, além de pegar toda a documentação que a gente vai passar lá. O Fernandes vai passar pra gente, a gente vai colocar lá, hein? Inclusive trocar figurinha com o próprio Fernandes também, né? Que você tá lá dentro da comunidade. Fernandes tá lá dentro da comunidade, pessoal. Só mandar mensagem para mim lá, que com certeza eu vou responder para vocês. Não, show de bola, perfeito. Outro ponto que eu queria, só para a gente poder ir encaminhando aqui, é que a gente deixou, talvez não ficou muito claro para as pessoas, mas esse processo todo de implantação ou revitalização que você vai fazer, né? Tem tudo muito bem documentado, passo a passo, tem que ter todo... É um tango, né, que você dança ali com o cliente, né? Tem que passar ali os processos, quem são os usuários com as suas responsabilidades e tal, para que você consiga fazer a entrega daquele módulo, daquela implantação, né? E aí, depois que você faz a entrega, tem algum outro processo? Você comentou do início, né? Que é o kick-off, que é o ponto de largada ali, primeira reunião que você faz e tal. Mas enquanto você encerra, como é que é feito esse encerramento de fato aí, né? O encerramento é o momento tão esperado, né, de um projeto, né? Então, na verdade, a gente começa todo mundo feliz, todo mundo dando risada, né? Todo mundo brincando. Caixa de chocolate pra lá, pra cá. Daqui a pouco o projeto começa, continua, aí começa os atritos, começa os debates e tudo mais, e no final o pessoal já está quase se matando em muitos momentos, né? Então, o go live do projeto é importantíssimo, né? Que realmente é a virada, né? Quando você entra em produção mesmo é o go live, chamamos de go live. É o momento que todo o processo já está simulado, todo o processo está validado, o ambiente está todinho testado, está tudo assinado. Pronto, tudo assinado para que possa entrar em produção. Certo. Então, isso é fundamental. Então, a gente, vamos dizer assim, a assinatura, como você falou, Yuri, ela é importante para você trazer a responsabilidade para o usuário. O usuário tem que assumir a responsabilidade, o papel dele, que ele validou o processo. Isso. A assinatura que eu estou falando, pessoal, é ter documentado ali que vai ficar a cabo de cada pessoa, né? E a pessoa ter validado, ou não, eu realmente fiz esse teste aqui, desse processo, como usuário, como quem usa aí, para que possa dar continuidade para o Go Live, né? Exatamente.
A gente tem alguma metodologia, a metodologia que a gente usava, né? A NoGap também usou um bom tempo, né? Ainda usa alguns processos, é da TOTS, né? Então, a metodologia que foi criada pela TOTS foi justamente isso. Então, você tem fases de validações, tem fase de levantamento, fase de capacitação, né? Então, você tem várias fases. E cada fase dessa tem um processo de assinatura. Levantamento de processo. Fez todo o levantamento, especificação do processo do cliente, os quesitos, tudo o que realmente, como funciona o processo. Vai lá, terminou, o cliente leu, deu de acordo, assina o documento. É importante a assinatura para, vamos dizer, proteger ambos os lados, né? Proteger tanto o lado do cliente, né, que o cliente fala, não, mas eu pedi isso, está aqui na documentação. E tanto o lado também do consultor dizendo, olha, não está aqui na documentação. Entendeu? Isso você não pediu. Entendeu? Então, levantamento de escopo, né? Levantamento. O escopo em si, ele já está definido na proposta. Então, quando você faz a venda, como o comercial faz a venda, ele já define qual é o escopo do projeto. Lá dentro, todas as premissas, as restrições, o escopo e tudo mais. Recebeu isso, lá é um escopo macro, né? Quando entra no projeto, quando a gente recebe um projeto, faz essa passagem de bastão de projeto dentro comercial e área de serviço, é justamente nesse momento que você entra no detalhe. Então, qual é o papel do gerente de projeto? Fazer a leitura do documento, entender detalhe por detalhe, questionar o cara do comercial, né, o executivo comercial, ou então o arquiteto que levantou esse processo, e aí descobrir realmente se está tudo certo, se está de acordo e tudo mais para poder seguir o projeto. Nesse momento ele monta o kickoff. Aí nesse momento ele monta o kickoff para poder apresentar para o cliente, faz uma leitura. Eu gosto de fazer, antes até do kickoff, eu faço uma leitura da proposta com o cliente, entendeu? Para entender, se ele entendeu, está claro para ele o que está escrito na proposta. Porque em muitos momentos, quando você faz o kickoff... Porque ele assinou, né? Exatamente. E nem sempre quem assinou, por exemplo, é o diretor que assinou, mas quem definiu o escopo tal foi o gerente de TI, o gerente de RH, o gerente de back-office, não importa. Então, o que acontece? Quando você faz um kickoff, antes de fazer esse alinhamento prévio com o cliente, você chega no kickoff e pega a surpresa, dá uma surpresa no cliente. A gente teve essa surpresa, um exemplo, num cliente chamado Metodista. Metodista foi um caso que a gente fez fazer um kickoff de apresentação do projeto num mundo de gente, tá? Esse mundo de gente tinha professores na sala, professores pós-graduação, mestrado, doutorado, tinha um monte na sala, tinha supervisores, coordenadores, tinha pessoas de TI, então, ou seja, quando foi feito o kickoff, deu um impacto em muitas pessoas que tinha coisas lá que eles nem sabiam o que ia acontecer. Entendeu? Então foi uma surpresa. Então isso também vale para a empresa que o diretor, ou no caso de uma faculdade, um reitor, ele passar para o grupo dele dizendo qual é o objetivo daquilo. Uma implantação, muitos processos vão mudar, vai ter mudança na empresa, vai ter impactos, né, operacional na empresa, tudo mais. Então, voltando um pouquinho, né, então, por isso que é importante fazer a leitura do escopo junto com o responsável da empresa, falar, olha, você pediu isso, não está previsto no escopo desenvolvimento de relatórios, customizações adicionais e assim por diante. Então, é importante fazer essa leitura para ele deixar claro para ele que se der problemas, tem que dar aquele momento. Não na frente de 10, 15, 20, 30, 100 pessoas. Entendeu? Então, é importante fazer isso antes. Você está dizendo, então, que é tipo uma passagem de texto, né? Você vê aí séries, novelas, filmes... O pessoal se reúne antes para poder passar o texto ali, para ver se todo mundo está dentro do mesmo conceito, na mesma página. Isso. Tá faltando então uma conscientização por meio aí do nosso nicho, para poder o cara saber do que se trata um processo de implantação, um projeto, para não ficar com esse Kinder Ovo aí que na hora o cara vai descobrir qual que é o prêmio ali, né? O cara vai fazer o kickoff, não tô sabendo que eu assinei esse contrato para fazer tal coisa e tal. Exato. Falta isso aí no mercado aí? O mercado tem carência e justamente isso. Tem cliente até quem assina o documento e não lê direito. Isso é importantíssimo, tá? Nem sei se isso é do brasileiro também. Assina e não lê, vai achando que... Exatamente. Então, tem uns que confiam cegamente e tem outros que, não. Eu implantei, comprei o sistema de RP, eu quero tudo. Entendeu? Então é bem assim, eu quero tudo que o sistema faz. Não é bem assim. Né? Então tem um escopo definido, tem uma regra, tem que ser parametrizado. Então, por isso que é importante fazer essa
não vou falar de especificação, mas vamos dizer assim, vamos fazer um pré-kickoff, com realmente com uma área responsável antes. O pessoal de hoje em dia fala fazer um aquecimento. Pode ser também. Pré-balada, pré-rolê. Vamos fazer um aquecimento. Porque feito isso, se você está bem alinhado com o seu parceiro do outro lado, vamos dizer assim, aí você consegue seguir. Então, isso é importante você fazer sempre com o gerente do projeto, do outro lado, que é do cliente, né? Porque aí você alinhou com ele a expectativa, vocês vão estar trabalhando junto, né? O gerente de projeto de um lado com o outro vão estar trabalhando junto até o final do projeto. Então, o projeto pode levar 1 mês, 2 meses, pode levar 1 ano, até 2 anos, dependendo do projeto. Então, tem que ter uma sinergia para poder o negócio fluir. Porque se não tiver essa sinergia, realmente... É complicado. Complica, o projeto pode ser prejudicado, pode parar o projeto e aí por diante, né? Show de bola, foi bem esclarecedor aí. Acho que o pessoal que está acompanhando a gente aí, que não sabe do que se tratava, todo mundo deve ter já em algum momento ouvido falar gestão de projeto e tal, projeto, implementação, mas não sabia como é que funcionava ali. Ou até mesmo as pessoas que eram importantes. Eu vejo muita gente, às vezes, não percebe o quão importante é o gerente por parte do cliente. E esse ponto, às vezes, pegou muito, né? Às vezes é uma pessoa que nem está interessada pelo projeto, ou não tem conhecimento, mas acho que deu para esclarecer bastante para o pessoal isso daí. Como esse ponto é importante também dentro de um projeto, né? E como que a metodologia ela é importante para ser seguida, essa parte de assinaturas, essa parte de avançar as etapas. Estando todos esclarecidos daquilo, porque aí chega no final, na fase do kickoff, sem estar aquele kickoff não, perdão, a parte do go live, exatamente, chega do go live sem estar, às vezes o pessoal perdido, né? Já aconteceu, pelo menos comigo, não sei se com você, né? Mas algum usuário perdido e você já está próximo do go live e fala, como assim? Você não faz ideia dos cadastros que você vai colocar no sistema amanhã praticamente. Já dá pra pegar cenários assim, viu, pessoal? Você já viu aqueles projetos, assim, aqueles memes na internet que tem um cara que fez um puxadinho, aí ficou com uma parte de fora, tipo, colocou a porta pra fora da casa, já viu? Sei. Isso aí acontece muito em projeto, né? O cara vai chegar no Go Live sem saber, o que foi feito? Você implantou o RH, mas não era pra fazer o RH, era pra fazer o back-office. É bem parecido com, vamos dizer assim, quando eu cito alguns exemplos de projetos, geralmente quando você vai fazer uma obra, né? Eu quero construir uma casa. Né? Então o cara fala, não, eu quero uma casa aí com 2 quartos e um banheiro, né? Sala e cozinha. Beleza, durante a obra ele fala, não, mas cara, vou colocar mais um quarto, coloca mais um quarto, ou então coloca mais um banheiro para mim, quero fazer uma suíte. Né? Mas não estava previsto no projeto, não tinha nem estrutura montada para isso, né? Não tinha um alicerce pronto para montar aquele outro banheiro do lado. Então, faz aí. Não, faz aí. Não, mas, não, é só levantar 4 paredinhas, 3 paredinhas a mais aí e tal. Não, então, é a mesma coisa em projeto, né? Então, você não dá para falar, vou esticar alguma coisa ou outra. Então, você está lá no escopo, está validando o processo. Aí, se o cara não assinou lá no início, não teve uma documentação que ele assinou, quando vai chegar na validação, o cara começa a pedir um monte de coisa que não está no escopo. Né? Poxa, não, mas eu quero isso aqui, mas isso aqui o sistema não faz? Eu preciso fazer isso. Mas você só descobriu lá no final do projeto. No final do projeto, você descobriu que o cara está querendo aquilo. Mas peraí, cara, se você assinou um documento lá no início, dizendo que você não precisava, em nenhum momento você mencionou aquilo. Agora, se o fulano não assinou aquele documento, aí você está encrencado. Você entendeu? Mas por que não assinou? Então, teve uma falha de gestão de projeto, uma falha do analista, você entendeu? Aí você começa a desencadear vários problemas aí no projeto. Sim. Às vezes a gente também tem muito usuário sem noção também, que às vezes pede... Tem maldade também, é simples demais, faz isso aí, é só fazer, não é? É só puxar ali, bater uma laje, bater uma parede, ele tá pronto. Não, tem aqueles usuários, cara, como a gente fala, tem consultores e consultores, né? Sim. Tem gerente de projeto, gerente de projeto. E tem usuários e usuários, né? Certo. Tem usuário, cara, que usa má fé. Age de má fé. Age de má fé. A safadeza. Fala que pediu, mente falando descarado, dizendo que pediu. Hoje, a vantagem da pandemia hoje é que a gente grava muitas vezes. Muitas vezes a gente está gravando os treinamentos, os levantamentos, justamente para usar para um objetivo nosso, para não perder nada que foi dito e documentar muito bem, e outro lado também servir como referência para dizer, olha, você não pediu isso no levantamento, entendeu? Então, isso para nós é importante, para que a gente evite qualquer descuido. Então, hoje a gente já tem menos impactos por causa disso, porque tem levantamentos, tem gravações
feito, a gente tem gigas e gigas de gravações aqui de projetos justamente para se resguardar. Se porventura nunca teve necessidade, mas se porventura ter necessidade, a gente tem como resguardar, restaurar. Tem a prova ali, né? Tem a prova. Muito bom. Sensacional. Então, perfeito. Pessoal, lembrando aí, novamente, deixa aí nos comentários qual que é o desafio que você lançou? Fala de onde você veio, de onde Diga você está seu assistindo. nome e seu bairro, né? Só a cidade tá ótimo. Pô, que lá em bairro não Minas- precisa tanto assim, não. É que lá em Minas tem um repórter que vai sempre quando tem jogos assim, Cruzeiro Atlético, ele vai lá na porta dos estádios e pergunta aí seu nome e seu bairro. Então por isso que eu lembrei disso agora. Bom, mas uma coisa bacana, se tiver uma história interessante para compartilhar, vai ser sensacional. De gestão de projeto que você participou, conhece alguém que participou. Conta um case aí bacana aí, um gato que subiu no telhado aí que a gente vai ficar bem interessado em ouvir. Um ponto já importante aqui, Fernandes, a gente tá criando essa tradição agora, né, Tadeu? Da gente pedir a todo convidado que nos presenteie com a sua ilustre presença, Lá vem. de nos indicar alguma coisa, né, algum livro, caso ele tenha tido ali algum encontro bacana, algum livro que ele saiba que vai recomendar, vai ser uma boa, algo bem interessante pra gente aqui, né, que a gente tem essa questão de estar sempre, é algo obrigatório no nosso ramo, no nosso meio, né, de estar sempre com aquela educação contínua, né, sempre pesquisando, sempre se atualizando. Então, se você tiver aí uma indicação de algum livro, ou livros, séries, qualquer coisa que nos traga aí essa informação legal. Eu tenho alguns livros que, como eu comecei a fazer as minhas leituras lá em 2005, 2006, 2007, são livros muito antigos, né? Como eu falei, eles são baseados muito no Waterfall, né? Que eu falei, né? Então, são bem ultrapassados, são usual ainda, sim, tá? Mas tem livros hoje mais atualizados, tem livros melhores que ajudam muito. Eu tenho uma lista de referências de livros, se o diretor conseguir passar. Tem essa referência aí de livros aí, que é do Scrum Arte de Fazer o Dobro de Trabalho. Temos o Kanban, Mudanças Evolucionárias aí de Sucesso. Tem a Estimativa Ágil e Planejamento também. E o Sprint. Então, esse Sprint aqui é o método usado pela Google para testar e aplicar novas ideias. É bem interessante esse livro aqui, tá? Gerenciamento de projeto com Scrum, que realmente é o que está sendo aplicado muito agora ultimamente, e retrospectivas do Ágeis, né? Melhorar a sua equipe de retrospectivas, né? Então, esses são os que eu acredito que seria ideal para o pessoal fazer uma leitura, tá? O cara que quer aprender um pouco a mais, o cara pode ir nesses livros aí. Exato. Além do PM Book, né, que do PMI, ele é um livro muito grande, tá? Ele é muito bem estruturado, não tenha dúvida, né? Ele tem muito conceito lá dentro, mas ele realmente é muito conceito, e para você praticar tudo que está lá dentro, é difícil. Você teria que ter um projeto muito grande para poder praticar quase tudo que tem lá dentro, tá? Então, ele também não é bem esse objetivo, mas são as melhores práticas que eles colocam lá dentro. Então, acho que tem muitos livros aí que vocês conseguem. Show de bola. Show de bola, bastante coisa, bastante exercício de casa aí, ó. Bastante. Só pro biscoito, né? Fala aí, biscoito. Especialmente pro biscoito. Biscoito, anota tudo isso aí, vai estudar, vai ler. A gente vai deixar essa relação também lá na nossa comunidade, lá no episódio fixado lá desse podcast, né? Para poder o pessoal aí acessar e dar uma pesquisada, aprender aí. Show de bola? Sensacional. Fernando, você quer deixar um recado aí para poder esclarecer a turma aí? Qualquer coisa que você queira falar, xingar o usuário, fica à vontade aí. Não, eu acredito que pessoas que queiram ingressar, né, na parte de gestão de projeto, eu acho que é importantíssimo ter responsabilidade, tá? Eu acho que não basta só você estudar, não basta você apenas ter conteúdo, conhecimento e não praticá-lo, e muito menos ter responsabilidade com aquilo que você trabalha. Então, um profissional que se preze, um profissional que queira crescer, que tem que ter responsabilidade, tem que se envolver do início ao fim em um trabalho que você está fazendo. Então, tem que fazer com amor, tem que fazer com carinho, ou seja, tem que se dedicar àquilo que você está fazendo, porque senão não vai sair bem feito. Não importa os certificados que ele possua, não importa o conhecimento que ele tem, se ele não fizer com gosto, fizer com vontade, com dedicação, não vai sair bem, né? Então, gestão de projeto, para pessoas que não querem se comunicar, pessoas que não querem fazer uma interlocução
entre pessoas, né, entre key user, entre usuário, entre gestores, você está 90% do seu tempo conversando. Falando ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo pessoalmente, ou por uma meeting, né, por uma conversa, uma reunião. Então, isso é constante. Então, eu acredito que quem queira ingressar nessa área tem que se dedicar a fazer boas leituras, sim, isso é importantíssimo, né? Mas mais do que nunca é entender o próximo, fazer um bom entendimento, não julgar as pessoas, né, de bate-pronto, porque muitas vezes você pega pessoas que estão com problemas pessoais, né, problemas em casa, e eles vêm descontar no trabalho, né, tanto do lado de consultoria, tanto na analista, do lado do usuário. Então você não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. Então você tem que começar a sentir um pouco isso, você tem que uma pessoa está, não é ser tão frio, né? Muitas pessoas falam, pô, gestão de projeto é muito frio, você fez, não fez, está aqui, ou seja, vai para a próxima, eu vou gritar com você, vou discutir com você porque você não fez, o seu prazo é isso. Não é só isso, né? Acho que tem que ter o lado humano. Empatia, né? Empatia é fundamental. Você tem que saber o que está acontecendo. Então eu acho que eu adquiri isso com o tempo, eu não tinha empatia, isso é fato, né? Eu era mais seco, eu era diferente, né? Com o tempo você começa a adquirir um pouco mais de empatia, mas no tempo também você consegue aprender um pouco da safadeza. Então você começa a entender os dois lados um pouco do negócio, né? Mas, no resumo, eu acho que a pessoa se dedicando e tendo uma boa comunicação, eu acredito que a pessoa consegue administrar e gerenciar um projeto como a sua vida pessoal, né? Dependendo. Pô, sensacional. Show de bola. Tá aí a dica, hein, rapaziada? Brigadaço mesmo por ter vindo aqui, Fernandes. Acho que agora o pessoal tem bastante exercício em casa e essas palavras finais foram muito boas. Eu vou ficando por aqui. Palavras finais agora, Yuri? Lembrando que tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente vai colocar lá na nossa comunidade. O Fernandes está participando lá da nossa comunidade, que é a comunidade NoGap, né? Inclusive, depois deve ter algum curso seu lá na plataforma NoGap também, né, Fernandes? Vamos lá, vamos colocar um curso, gravar um curso lá para o pessoal aprender isso aí. Show o diretor tá até... Falou de gravar, o diretor até o olho brilha, mas é muito bom tê-lo recebido aqui, muito obrigado. Naturalmente a gente não conseguiu abordar todos os aspectos, mas é importante a gente trazer o cerne aí, né? O ponto principal. Sim. Porque tem muitos usuários que hoje bate cabeça com os gestores aí, porque não sabe ali o papel e tal, do que tem que se ater, né? Mas para não prolongar muito mais, pessoal, muito obrigado por todos que nos assistiram. Deixa o like, comente aí e a gente se encontra no próximo aí, né? Exatamente. Palpite sobre o próximo? Próximo, palpite? Não, vou deixar como spoiler. Vou deixar spoiler não, vou deixar como segredo. Depois a gente solta aí. Então se preparem, rapaziada. Pegou de calça curta, filho da mãe. Não, eu tava... Imaginei que a gente ia falar sobre um pouco de dados, algumas coisas nesse sentido. Sim, banco de dados. Vamos falar um pouco aí sobre arquitetura, banco de dados. Vai ser bastante legal aí com um consultor, com um especialista, né? Que a gente vai destrinchar mais esse assunto. Eu sei que muita gente gosta desse assunto aqui, então comente, se preparem, a próxima vai ser sensacional também. Muito obrigado, galera, valeu, não esquece, aguardo vocês lá na comunidade pra gente conversar também mais. Valeu, vou ficando por aqui, até a próxima, falou! Feliz Natal, pessoal. Tchau, Simbora together. Até mais.